Oi, gente! Tudo bom com vocês? Olha só eu aqui. 2 semanas foi a tia Camila, né? E hoje, olha eu aqui de novo. Vou fazer a EBD junto com vocês. Para a nossa EBD, todo mundo já sabe, né? Bíblia na mão. Opa! Bíblia na mão. E também a revista. Vocês têm aí a Xerox que a gente já entregou. Então pega lá se você ainda não pegou. Pega lá porque a gente vai daqui a pouquinho para a nossa história. E a história de hoje é muito legal, muito interessante mesmo, então prestem atenção. Bom, eu queria pedir para vocês, agora que já estamos quase em dezembro, né? Praticamente o ano já está terminando. Eu quero pedir para vocês não desanimarem, isso mesmo. Nada de ficar com preguiça, de assistir de vez em quando e as aulas vão acabar também, então eu sei que vocês vão ter mais tempo, então não vai ter mais nenhuma desculpa para não assistir a EBD. Vou pedir que vocês não desanimem, que vocês continuem, que assistam a EBD, comentem lá no grupo. Vocês deram uma sumida, não foi? Fala lá no grupo pra gente ver que vocês estão junto com a gente, tá certo? A gente vai ter aí o nosso encerramento no mês que vem. Vamos ter o amigo doce que nós já falamos. E aí, todo mundo tá curioso para saber quem tirou? Então espera que logo logo você vai saber. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Mais um EBD em casa. É muito bom estar sempre aqui presente pra gente poder conversar um pouquinho, não é? E aprender um pouco mais sobre o nosso Deus. Então, vamos iniciar a nossa historinha de hoje. Mas antes, nós vamos orar. Feche os olhos para a gente poder começar colocando a nossa lição nas mãos do nosso Pai. Vamos lá? Feche os olhos, tá bom? Vamos lá. Paizinho querido, muito obrigada por essa manhã. Te agradeço por cada criança, Deus, que está assistindo essa EBD. Que o Senhor possa falar ao coração delas. Que elas possam se alegrar sempre no Senhor. Tira toda tristeza, todo desânimo e coloca no coração deles a alegria que é fruto do seu Espírito, Pai. Nos ajude, Deus, a aprendermos mais de Ti. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Amém. Agora vamos para a nossa lição. É uma lição muito legal. Então presta atenção. E anota também, para que você depois possa lembrar do que nós falamos. Tá certo? Vamos lá? Bom, agora vamos para a nossa história. Então, na aula passada, a tia Camila falou sobre a igreja e o seu trabalho. Lembra disso? Ela falou sobre a igreja e o seu trabalho. E ela disse as coisas que são feitas na igreja, como é importante, né? A gente poder trabalhar para a nossa comunidade. Mas eu queria perguntar a vocês. A igreja, ela só funciona lá no templo, onde a gente se reúne nos domingos? Sim ou não? Não! Imagine aí, a gente ficou mais de 7 meses, mais ou menos, sem poder ir ao templo, sem poder praticamente ver os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, mas nem por isso a igreja deixou de existir, não é verdade? Então, a igreja, ela é formada por todas as pessoas que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que o aceitam como seu Salvador pessoal e também obedecem os seus ensinamentos. A igreja ela pode estar reunida no templo, como também em casa ou em qualquer lugar, porque a igreja somos nós. A igreja só não pode deixar de falar do amor de Deus, que foi tão grande, mas tão grande por nós, que Ele deu seu próprio Filho para morrer e salvar todo aquele que o aceitar como seu Salvador. Bom, agora vocês querem ouvir a história de duas pessoas que foram à igreja num lugar que ninguém queria ir, um lugar que ninguém quer ir. Então agora nós vamos falar de duas pessoas que falaram do amor de Deus, elas faziam parte da igreja, né? Elas falaram do amor de Deus num lugar onde ninguém gostaria de estar,
Vamos conhecer essas duas pessoas? A história que eu vou contar está lá em Atos 16. Atos 16 está no Novo Testamento. Então você vai abrir lá e vai procurar em Atos 16. Vai ler a história todinha. Tem que ler, porque aí vocês vão confirmar o que eu vou contar aqui, a história que eu vou contar. Então em Atos 16 vai falar sobre dois homens. Esses dois homens eram Paulo e Silas. Quem lembra de Paulo? A gente falou sobre ele em um EBD online. Paulo era um homem que viajava muito por vários lugares falando sobre Jesus, pregando a palavra de Deus. E aí nessa história, ele tem um companheiro dele, Silas, que ajudava ele também nessa missão. E aí Paulo e Silas estavam lá na cidade de Filipos, e lá eles conheceram uma mulher chamada Lídia. E essa mulher permitiu que Paulo e Silas ficassem hospedados na casa dela. Então eles ficaram lá hospedados na casa de Lídia. Um dia, quando Paulo e Silas foram à beira do rio para orar, uma mulher, apareceu lá, E essa mulher, ela era uma escrava. Ela era escrava, ela tinha um dono, Só que essa mulher também, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela tinha um espírito de adivinhação, ou seja, ela adivinhava as coisas através desse espírito que possuía essa mulher. E essa mulher, ela dava muito, mas muito lucro, muito dinheiro para os donos dela. Isso mesmo, ela dava muito lucro para os donos dela. Por quê? Porque ela fazia as adivinhações e eles ganhavam por isso. Aí essa mulher viu Paulo e Silas e começou a ir atrás deles e dizer assim que eles eram servos do Deus vivo e que eles ensinavam a palavra de Deus. E ela via Paulo e Silas e ficava falando isso o tempo todo. Um dia, ela fez isso por vários dias, Aí um dia Paulo não gostou, já estava ficando irritado com essa mulher sempre falando isso. E aí ele falou assim para o espírito, para ele ir embora da mulher. Ele expulsou o espírito da mulher. Paulo e Silas sabiam que aquele espírito não era de Deus, por isso ele ficou aborrecido e expulsou o espírito da mulher. E na mesma hora esse espírito foi embora. Sim, e aí essa mulher já não adivinhava mais. Ela já não dava mais lucro, não dava mais dinheiro para os patrões dela. Por quê? Porque o espírito tinha ido embora. E aí sabe o que aconteceu? Os patrões dessa mulher ficaram com muita raiva de Paulo e Silas. Sim, e aí sabe o que eles fizeram? Colocaram Paulo e Silas na prisão. Você acredita nisso? Então pensa aí, eles foram colocados na prisão, então eles deviam ficar muito tristes, não é? Afinal, eles não fizeram nada de errado. Mas mesmo assim, esses homens quiseram que colocassem Paulo e Silas na prisão. Além deles serem presos, também foi colocado algema nos pés deles. Isso mesmo. Olha só. Eles ficaram presos pelos pés para que eles não fugissem. Pois é. Então Paulo e Silas poderiam ter ficado tristes, O que vocês acham? Como vocês se sentiriam se estivesse no lugar deles? Afinal, eles não fizeram nada de errado. Nada de errado. Mesmo assim, prenderam eles. Bom, Paulo e Silas, vocês acham que eles ficaram como? Ficaram tristes? Não, na verdade, eles não ficaram tristes. Pelo contrário, eles louvaram a Deus. Isso, eles oravam e louvavam a Deus. Isso mesmo. E os outros prisioneiros, eles ouviam, Enquanto Paulo e Silas louvava e cantava e adorava o nome do nosso Deus. Então Paulo e Silas, eles não se abalaram pelo lugar onde eles estavam. Eles não ficaram tristes,
eles foram igreja. Foram igreja o lugar onde eles foram colocados. Isso mesmo. Então, eles estavam lá, né, louvando, adorando a Deus. E lá no final da meia-noite, sabe o que aconteceu? Gente, aconteceu um terremoto. E aí as cadeias se soltaram e as correntes também. E aí eles ficaram livres das cadeias. Tudo foi derrubado. E aí eles poderiam, sabe o quê? Fugir. Isso mesmo, eles poderiam ir embora porque não tinha nada mais prendendo eles. E aí o que aconteceu? O carcereiro é aquela pessoa que toma conta dos presos. Ele não pode deixar ninguém fugir, ele tem que guardar os presos, né? E aí o carcereiro acordou no meio da noite, viu tudo aberto. E aí ele pensou assim, todo mundo fugiu. E agora? Ele pensou em se matar, verdade. Porque ele pensou que todo mundo tinha fugido e ele não ia ter como explicar o que aconteceu. E aí quando ele pegou a espada para poder se matar, Paulo disse, não faça isso. Nós estamos todos aqui. Ninguém fugiu. E aí foi então que Paulo e Silas perceberam que aquela era a hora de falar do amor de Deus para aquele homem, mas não só para ele, também para a família dele. Vamos ver o que diz lá em Atos 16? Abre aí a sua Bíblia. Atos 16. Versículo 28 vai dizer assim, ó. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou e veio tremendo e prostou-se diante de Paulo e Silas. Tá falando do carcereiro aqui. E aí sabe o que ele disse para Paulo e Silas? Ele falou assim, ó, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram assim para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E aí, sabe o que aconteceu? Paulo e Silas falaram para a família daquele carcereiro e eles aceitaram Jesus. Olha o que vai dizer aqui, ó. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas. E em seguida ele foi batizado e todos os seus. Isso mesmo. Então Paulo e Silas, mesmo numa situação difícil, eles não deixaram de ser igreja. Verdade, por quê? Qual é a missão da igreja? É falar do amor de Jesus Cristo para as outras pessoas. Essa é a nossa missão. Seja em qualquer lugar que nós estivermos, seja dentro do templo, seja em casa, seja onde for, nós devemos falar do amor de Deus para as pessoas. Na sua casa, você tem feito o culto doméstico? Nós sempre falamos sobre isso, desde o início, que é importante, porque mesmo que agora nós já estamos podendo ir para a igreja, graças a Deus, mesmo assim nós temos que fazer o culto doméstico, o culto com a nossa mãe, com o nosso pai, com nossos irmãos, para quem tem irmão. Temos que fazer o culto, porque o culto, ele não para. Ah, terminou lá na igreja, pronto, acabou o culto. Não, ele continua também nas nossas casas. E vocês precisam chamar o papai e a mamãe para ler a Bíblia com você, para orar, para agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Nós temos que ser igreja em qualquer lugar que nós estivermos. Como Paulo e Silas, eles estavam na prisão. Ninguém ia pensar assim, né? Ai, que bom estar aqui, né? Claro que a gente fica triste pensando se estar em um lugar como esse. Mas Paulo e Silas usaram aquela situação para glorificar a Deus. E através disso, o carcereiro e toda a família dele foi salva. Olha só, já pensou se Paulo e Silas não fossem igreja lá na prisão? Talvez aquelas pessoas nunca ouviriam falar de Deus. Então que você também seja igreja onde você estiver. Isso mesmo.
Agora nós vamos orar agradecendo ao nosso Deus, porque Ele nos ensina e que essa palavra permaneça no seu coração, tá bom? Feche os olhos e vamos orar. Mas é para fechar de verdade, viu? Não é para deixar a tia aqui orando sozinha, não. Vamos lá? Santo, Santo Deus, Pai de misericórdia, de bondade, Deus, nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Nos ajude, Senhor, a sermos sempre gratos, Pai. E nos ajude a sermos igreja em qualquer lugar que nós estivermos. Ensina cada criança, Senhor, a te adorar com alegria e fazer a tua vontade. Nós te pedimos porque cremos em ti, Senhor, e sabemos que devemos estar sempre alegres em qualquer situação. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. E o nosso desafio da semana vai ser responder a página 49 da revista, né? A lição 5, página 49. Tem aí, abra sua Bíblia, você vai abrir lá, né, em Atos 16 e vai escrever o que aconteceu. Eu já contei a história aqui e vocês vão ver exatamente o que está escrito lá nesses versículos 28 e 29. Escreve aqui, manda a foto lá no grupo. Eu também quero que vocês orem essa semana por uma pessoa. Você vai escolher qualquer pessoa, que de preferência que não seja cristã, tá bom? Pode ser amigo da sua mãe, não importa. Alguém que não seja cristão. E você vai colocar lá no grupo o nome dessa pessoa. Tia, eu vou orar por João. E você vai orar por ela. Tem que orar todos os dias, tá bom? Pedindo a Deus que o Senhor possa salvar essa pessoa e que você possa também ser um canal, uma maneira dele se aproximar mais de Deus, tá bom? E aí, se você quiser, você pode enviar um versículo para essa pessoa, se você tiver o número dela. Pode enviar assim, ó, eu orei por você, tá bom? Então, vou esperar o nome da pessoa lá no grupo. Ah, outra coisa. Lembrar que dezembro tá chegando e nós vamos ter o nosso amigo doce online. Então não esquece, já compra sua barra de chocolate, tá? Eu não sei a data exata ainda, mas vai ser ou na primeira semana ou na segunda de dezembro. Então compra sua barra de chocolate, aproveita que tá em promoção e deixa guardada aí. Eu vou enviar logo o nome do seu amigo para você poder orar, certo? Então contamos com vocês. Então é isso. Beijo, boa semana, até a próxima semana.